Vamos dar continuidade, então. Para mediar a mesa, convidamos os professores, por favor, para retornarem. E para mediar a mesa, convidamos a psicóloga e professora doutoranda em Educação, Vanessa Guilherme Souza. Salão de palmas para a Vanessa, gente, por favor. Obrigado. Só para lembrar, tá? Temos microfones dos dois lados, tá? Para fazer as inscrições para as perguntas. Bom dia, eu vou iniciar, mas eu acredito que tem outros colegas que queiram participar dessa discussão. Obrigado pelos professores, pela presença, tá? E pelas explicações. Eu vou começar com o doutor Marcelo. Professor, como lidar com a família que gosta que o filho pratique esporte, mas ele é o primeiro a retirar o filho quando tem viagem ou tem que estudar para a prova? Pode ser para a Cláudia também, que é psicóloga, para dizer para a gente aí. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Eu penso que nós temos que ter aquela aproximação que eu comentei durante a apresentação com a família, né? Essa moeda de troca, ela, obviamente, ela não é razoável. Esse não é o caminho, e nós sabemos disso, né? Não é com esse tipo de punição que necessariamente ela vai melhorar o desempenho escolar, né? Então, são outras ações muito mais profundas no cotidiano da família que vão, obviamente, delinear toda essa gama de atividades, onde uma não deve ocorrer, obviamente, em detrimento da outra, né? Mas nem sempre a gente sabe que os pais estão próximos, né, naquela vida, às vezes, corrida demais, né, que foi ressaltada aqui, e, de repente, né, ali no momento extremo, às vezes ainda nos deparamos com esse tipo de atitude, né? Mas eu respeito muito depois, gostaria até de ter uma opinião também da psicóloga, da professora, no sentido de que, obviamente, uma vida harmoniosa e ponderada em todos esses vértices é que vai repercutir positivamente, inclusive, no desempenho escolar, né? Eu lembro que uma das condições que minha mãe colocou quando eu era criança era que, à medida que eu fui para o treinamento competitivo, que eu tinha que continuar tendo as notas boas, né? Então, ela me cobrou um pouco desse equilíbrio, que eu podia me dedicar, mas que eu também precisaria continuar me dedicando de igual maneira no colégio. E ela conquistou isso de mim, né? Então, acho que é um trabalho mútuo que tem que ser feito entre família, treinadores e professores, para que esses valores sejam realmente considerados dentro da formação do aluno-atleta, né? Infelizmente, dentro de uma cultura como a nossa, né, na realidade brasileira, algumas modalidades esportivas são tão valorizadas culturalmente e dentro de perfis familiares tão discrepantes, às vezes o esporte ainda é visto como a única maneira de ascensão social. E, às vezes, a criança carrega um peso muito grande, inclusive, uma pressão muito grande para o resultado, às vezes, no esporte, e, às vezes, isso não vem na mesma proporção, por incrível que pareça, na escola. Eu lembro que, dentro de casa, minha mãe tinha muito mais esse papel que meu pai, por exemplo. Meu pai nunca me cobrou nada de desempenho escolar, né? Mas a gente nota exatamente isso, que, dependendo da estrutura familiar, pode ter um viés muito grande que se carregue para o esporte e, às vezes, o contrário, menos para a cobrança sobre o desempenho escolar. Acho que não é a realidade aqui do associado do Minas, né, que invariavelmente devem estar aí em bons colégios e que, sem dúvida nenhuma, exigem, né, uma aderência aí ao estudo bastante significativa. Então, acho que a tarefa de quem trabalha com esse contingente é bastante importante para que uma coisa não ocorra em prejuízo da outra. Veja um pouco a pergunta, mas se você puder repetir para mim. Eu estou dizendo que existe uma valorização da prática do esporte, mas o mesmo pai que valoriza, em alguns momentos, ele retira os nossos atletas em momentos delicados, início de
treinamento, próximo às competições, eles nos procuram e dizem, nós vamos para a Disney com os meninos, ele não virá treinar. Então, como lidar com esse pai que, ao mesmo tempo que valoriza, também, em um momento, desvaloriza os pontos importantes de uma linha de treinamento? Eu acho que tudo é uma questão de contrassenso, né? Assim, de ter bom senso, na verdade, para lidar com essas situações. O exemplo que você acabou de me dar, com relação a essa questão de uma viagem para a Disney. Tem que ter planejamento, mas o esporte é uma coisa que exige, né, gente? Ninguém fica excelente, ninguém vira o Neymar da vida sem treino, né? Ninguém vira um profissional sem treino e dedicação. E talento, né, professor? Realmente, o papel da família ele se torna primordial, porque o pai, agora que eu falei dos pensamentos positivos, é nesse sentido, de incentivar esse aluno com relação a isso, porque vai ter uma série de adversidades. O pai fica cansado também, né, gente? Levanta às 5 horas da manhã, quem nada muito cedo, né? Eu tenho uma história na minha família, que ela morava no Retiro, que ela saía cedo, uma filha que era atleta, nadadora. Então, assim, é sofrido, não é fácil, não. Mas o papel da família para estimular, ele se torna fundamental. E aí a gente tem que ter essa contrapartida, né? Ver a importância, tudo é uma questão de grau de importância. Qual que é a importância que eu dou para esse esporte? Qual que é a meta que eu tenho com esse meu filho? Né? Qual que é o objetivo que eu tenho com ele no futuro? Então, é trabalhar exatamente essa contrapartida. Está sendo interessante, mas tem um outro parênteses que eu acho que é interessante também, essa convivência familiar. Como é que você vai também impedir essa convivência familiar com os filhos? Isso tem que ser uma tríade mesmo, o pai, o técnico e o aluno, né? É claro que se o aluno, por exemplo, ele pode matar o esporte, mas ele não pode matar a escola, né? Então, como é que fica isso? Então, é uma questão de negociação, porque a escola tem nota, né? Aqui não tem nota, então é uma coisa da gente pensar. E lembrando também que hoje os alunos, eles são extremamente exigentes em escolas particulares importantes aí ligadas ao vestibular, que é a questão do Enem, né, gente, que é uma coisa que exige demais, que dependendo da idade desse aluno, é difícil mesmo, né, o conciliar essas duas coisas. Às vezes esse aluno que está fazendo vestibular, ele tem uma dedicação diária em determinadas escolas, e aí não tem tempo para nada. Né? Então, essa negociação família, o treinador, professor e o aluno, tudo tem que ser de acordo com... Tem que ter um bom senso. Tá? Muito obrigada. Vanessa. Uma pergunta, professor? Participar, professor Rui? Só vou dar assim um comentáriozinho. É que eu acho que uma das coisas que é importante é que a estrutura das competições, por exemplo, não pode ser igual à dos adultos. Isso era uma resposta. Porque é que os jovens com 12, 13, 15 anos têm que ter jogos todos os fins de semana? Porque é que não se programa, por exemplo, encontros desportivos de 3 em 3 semanas? Era logo uma resposta que tirava esse tipo de... Pronto, daqui a 3 semanas tem um dia consagrado à competição num determinado clube, fazem 3 ou 4 jogos, se calhar diferentes. Mas, portanto, eu julgo que as estruturas das competições ainda estão muito decalcadas do desporto de rendimento dos adultos e isso, obviamente, coloca este tipo de problemas. Poderia ser uma solução. Muito obrigada. Bom dia, professores. Meu nome é Vinícius e Jabu. Eu queria dar os parabéns pela palestra, vi que vocês deram ênfase a respeito do estímulo, que é importante para o aluno praticar esporte, enfim, fazer o que gosta. Mas e quando os pais não incentivam essa prática? Qual que é a melhor forma de lidar com essa situação? Eu queria escutar a opinião dos três, porque cada um contribuiu em uma visão diferente a respeito disso, e tenho certeza que tem 3 tipos de formas de visões aí. Eu queria escutar vocês. Pode começar. Com mais cabelo primeiro, né?
Eu às vezes faço essa analogia com o próprio colégio, né? Os pais também são convidados a participar da formação dos filhos, na formação escolar. E nem todos participam da maneira ideal, né? Alguns exercem muita pressão, vão para um outro extremo, não é, do pêndulo, vamos dizer assim. Outros são ali ponderados nessa participação e outros estão ali muito ausentes, que é a sua questão. Isso, obviamente, não é positivo para a formação de nenhuma criança em qualquer contexto. A presença dos pais é altamente significativa. Como eu apontei aqui nos estudos, né, a presença equilibrada dos pais é um dos pilares. Então, a ausência é muito ruim e o exagero é péssimo também, né? A gente tem casos de atletas que entraram na justiça contra os pais, para que eles não fossem mais aos treinos de jogos, porque eles estavam atrapalhando e sobrecarregando muito, né? Da mesma maneira, a sua questão da ausência, né, ela é um problema muito grande, né? Porque, às vezes, a escola, como eu disse aqui, ela se empenha muito em trazer os pais para uma participação, para as reuniões, para os eventos, e às vezes tem famílias que simplesmente abriram mão disso, né? Mas não é por conta disso que a gente deve desistir, né? Acho que a gente deve trabalhar para conquistar o máximo da atenção dos pais e que a gente consiga ter momentos em que isso realmente se realize dentro da estrutura da iniciação esportiva e do treinamento a longo prazo, né? Se perde muito quando a gente não tem os pais, né? A gente tem uma série atletas que têm potencial enorme, às vezes, para o alto desempenho, que a gente percebe que na formação deles não tiveram esse pilar bem estruturado e que eles têm respostas ao desempenho que às vezes ficam aquém do que poderia, caso esse pilar tivesse sido preenchido da maneira ideal. Então, acho que todo contato que a gente puder ter com a família, em reuniões que sejam cíclicas e contínuas, em eventos em que a gente possa aproximar esse pai e explicar a relevância dele e tentar conquistar isso com bons argumentos, né, acho que a gente sempre vai estar caminhando na melhor direção. Agora, aqueles que abriram mão disso, né, fica muito difícil de a gente atingi-los, né? Que fatalmente eles não abriram mão só nesse setor, às vezes eles abriram também em outros setores da vida da criança, né? Então eu também frequento aí um clube não semelhante ao Minas, que é uma grande potência, né? Mas na região que eu moro, em Alphaville, São Paulo, a gente vê um contingente enorme, às vezes, realmente, de funcionários, de babás, que acompanham as crianças e que os pais nunca estão presentes, né? Então, isso me preocupa muito, né? E tem aqueles que vão para o outro extremo, né? Então, acho que essa conquista, ela requer, de fato, muito esforço, e acho que dentro de uma maioria que acho que até participa, a gente tem que tentar ir atrás e cuidar daqueles que a gente ainda não conseguiu trazer para esse convívio, né? Seria muito positivo. Eu não consigo aqui te dar a resposta e a estratégia. Eu acho que você compartilhou muito mais uma inquietação, que não necessariamente a gente consegue ter a estratégia para conseguir trazê-los aqui, né? Temos que continuar insistindo. Eu também não sei a resposta. O problema do abandono é terrível. Agora, o que é que nós podemos falar sobre isso? É as propostas que o próprio clube ou o treinador pode ter ao exercer a sua competência, que é não circunscrever só a atividade do treinador ao treino, mas passá-lo para outras áreas. Por exemplo, organizar outro tipo de situações que envolvam os pais, nomeadamente convívios sociais, em que os obriga a participar, obriga entre aspas, mas, ou seja, sair fora só
daquilo que tem sido a prática habitual do treinador, que é dar treinos e orientar os jogos. E passar a ser um elo de relação social, familiar e que envolva todos os participantes. Claro que se um pai não quer ser envolvido, não pode ser obrigado, não é? Isso vai ser sempre um problema, mas isso também existe na escola. Julgo que vai ser o talento e o empenhamento de cada treinador em cada sua situação que vai minorar esse problema. Não acho que haja uma resposta assim clara, como disse. Bom, eu queria só dar um exemplo de um aluno que eu recebi ano passado no consultório. E esse menino chegou para mim, ele vem de Conceição do Mato Dentro, e os pais, olha a meta desse menino. O problema dele era que ele estudava demais. Ele estudava tanto que a mãe estava ficando preocupada, que ela queria que ele sociabilizasse. Bom, qual que era a meta desse menino? Ele queria estudar na USP e depois ele quer ir para Harvard, fazer medicina. A família, isso para eles não é valor. Isso para eles é uma bobagem, né? Realmente é nadar contra a correnteza mesmo, né? Eu só tive contato com ele umas 2 vezes, ele deve estar retomando agora. Então, a gente vai fazer um trabalho, mas eu vou ter que chamar esse pai, essa mãe, explicar disso, porque ele tem 17 anos, quer ir para São Paulo. E a mãe está morrendo de medo desse menino ir para São Paulo. Normal, né? Mas, então, assim, essa questão da família, ela se torna uma coisa importante para a gente levar em conta. Quando o pai não se envolve, eu concordo com o professor Rui, e o professor Marcelo, que é assim, a gente tem que chamar esse pai, fazer com que ele participe. Hoje, as escolas, eu conheço algumas escolas que os pais, na verdade, a educação de um modo geral, os pais, essa rapidez da correria do dia a dia, os pais geralmente não têm tempo. E aí, quem leva para a escola, geralmente a babá, é o motorista, enfim, os pais não se envolvem. Eu já tive uma experiência disso numa escola. E reunião de pais, ia alguém que representasse. Os pais, às vezes, não tinham tempo, porque estava em reunião, estava viajando, enfim. E aí, aquela coisa assim, porque os pais, hoje, eles se colocaram no lugar de mentor, de tutor. E a escola como de educador. Então, é uma questão diferente, que, na verdade, assim, a gente tem que pensar nisso aí, porque nós vivemos nessa era rápida, né? E exatamente quando eu falei daquela questão de ter respeito, tempo junto, né? Os pais têm que estar presentes. E hoje a gente tem visto assim, né? Vamos conviver mais com os filhos, essa chamada dos pais, né? Mas eu tenho que pagar a conta do meu filho, eu tenho que pagar o colégio, né? Eu tenho que pagar o clube, tudo, e tenho que trabalhar. É uma coisa difícil, mas é uma questão de saber conciliar e negociar. Caso não tenha jeito, de jeito nenhum, como se diz, o menino não tem apoio de nada, ele vai ter que ter uma força interna baseada em metas e propósitos de vida, se ele quer muito aquele esporte, né? Então, porque também ele põe toda a energia no esporte e pouca na escola. E essa divisão de 2 atividades ao mesmo tempo é também uma coisa difícil que o aluno tem que saber dosar. Porque se ele também só quer saber de fazer o esporte, não dá. Ele vai perder nota e os pais, a pretensão dos pais é que ele passe no vestibular, né? Só para dar uma incomodadinha também. Tem ali. Bom dia. Primeiro, agradecer o compartilhamento de conhecimento que vocês trouxeram a nós aqui. E associando um pouco as 3 palestras, sobre quando a gente fala da qualificação, a importância da qualificação dos nossos profissionais, do profissional com a família e o aluno. E falando das gerações, hoje há uma mistura, porque hoje a gente tem um aluno que é da geração alfa, onde o professor é da geração Z e o pai é da geração Y. Então, como a gente pode, de que forma que esse profissional que vai atuar dessa forma, às vezes ele é da geração Y e está dando aula para alunos da geração X,
também os nossos adultos aí, né? De que forma que a gente tem que capacitar ou promover e que esse aluno, esse professor que transita nisso, com mais de uma turma, com idades diferentes, às vezes ele não se especializa só numa faixa etária, de que forma que a gente pode promover que a gente consiga bons resultados com a qualificação, transitando em universos hoje tão distintos de interesses e de respostas, mais rápidas, outros mais lentas. Não sei se eu consegui expressar a minha dúvida aqui. Acho que qualquer um de vocês ou todos podem contribuir aí com uma resposta. Eu agradeço muito a questão, porque eu acho que a resposta a isso é a pedagogia. Ou seja, o treinador ou o professor tem que ter muitos conhecimentos. E esses conhecimentos fundam-se em quê? Fundam nas ciências biológicas, nas ciências sociais, nos conhecimentos específicos da matéria que está a ensinar. Mas depois, o que responde a isto verdadeiramente é o ato pedagógico em si, em que o professor, o treinador, vai pegar naquilo que é a pedagogia e vai assemblar todos os outros conhecimentos e transformá-lo no ensino, que por sua vez se pretende que se reverta em aprendizagem. Portanto, na minha opinião, a resposta a isso é trabalhar os aspectos pedagógicos e saber contextualizar em cada momento como levar essa prática a ser efetiva. Mas para levar essa prática a ser efetiva, de facto, o professor, o treinador, tem que saber com quem é que lida e não há receitas para isto. Não há nenhuma receita que diga que nos meninos de 15 anos do Minas Clubes se faz assim e no outro clube qualquer se faz da mesma forma, porque os contextos são diferentes. Portanto, o que nós temos que ser capazes, na minha opinião, é que é dotar de conhecimentos, mas sobretudo também dotar os professores, treinadores de conhecimentos pedagógicos para levar o seu ensino àquilo que nós chamamos bom porto. E nunca nos esquecermos que a aprendizagem só existe quando de facto o aluno aprende. E não é quando eu ensino. Portanto, eu posso ensinar, mas pode não haver aprendizagem. E isto eu posso treinar e pode não haver aprendizagem por parte dos alunos. Portanto, isto é que eu acho que tem sido, de certa forma, muito desvalorizado, por exemplo, no treino desportivo. No treino desportivo tem sido muito mais valorizado os aspectos fisiológicos, biológicos, da condição física, das partes específicas do treino e muito pouco a parte pedagógica, que é o que verdadeiramente depois destrinça a capacidade do aluno aprender. Eu acho que a comunicação, ela tem que saber... É importante a gente saber também como é que acessa essas pessoas, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com uma criança, eu tenho que ter uma comunicação de uma forma adequada para aquilo ali. Se eu vou trabalhar com um adulto, né? Como que eu vou acessar esse adulto para alcançar o que eu quero nesse treino? Como que eu vou alcançar essa criança para alcançar, né, meus objetivos? E saber, a base também é ter essa base pedagógica aí, no sentido de ensinar, né, para que consiga. Mas eu acho que a forma de acessar é diante dessas adversidades, né? Agora, a gente tem também muitos adultos viciados em WhatsApp, né? Então, a gente acha que a coisa é só com a criança e não é, né? A geração X e até os nossos pais, eles estão aí mexendo com tablet, WhatsApp, essas outras coisas, né? Estão integrados nesse contexto. Claro que numa velocidade menor. E a gente tem que saber como dosar isso, de acordo com até o que eu passei aqui. Eu posso fazer uma crítica? É que esta questão das gerações está certo, é bom dividir e é bom para nós estudarmos e para nós percebermos onde é que estamos. Mas a minha mãe nasceu em 1930. E eu estou aqui no Brasil, portanto estou muito longe. Eu quase 3 em 3 dias faço uma videochamada com ela. E ela tem um telemóvel, um celular com WhatsApp e é com ela que eu falo. Portanto, não sei até que ponto é que há assim tantas barreiras, ou seja, as pessoas aprendem.
As pessoas aprendem, ela fica maravilhada com essa chamada, porque ela é do tempo em que os telefones eram de cabos, não é de cabilhas. Portanto, e a verdade é que ela se adaptou, e eu também, que sou à partida da geração Baby Boomer, eu também já sou viciado em WhatsApp. Portanto, não sei se há assim essa... Pois é. Mas, na verdade, isso é uma formatação, que assim, só para a gente ter mais ou menos uma ideia dessa evolução. É claro que a coisa não é engessada, e até assim, a questão das datas, enfim, é toda uma coisa misturada, é um junto misturado. Só que é para a gente ter uma ideia, porque senão a gente fica sempre naquele pensamento. Na minha época, eu não fazia isso. Na minha época, então, assim, para a gente não ficar naquela questão, sempre se remetendo, né? Na minha época, você já estava trabalhando, com 17 anos. Na minha época, com 13 anos, eu já estava fazendo isso. Né? Os pais sempre têm essa tendência a comparar. Então, é importante, assim, a título didático, vamos chamar assim, só para a gente ter um conhecimento, mas também não é uma coisa engessada, porque a gente tem tido, assim, nós... estamos adaptando a esse mundo. E a tendência não é voltar. A gente sabe que daqui para frente, a tendência é ir para frente. Só que a gente não sabe para que lado que vai esse caminho. Né? Como é que vai ser isso? A gente, assim, e a gente tem que ter essa atenção com relação a esse comportamento que nós estamos vivendo. Né? Eu não resisto. Mesmo... Peço desculpa. Mesmo isto que nós estamos aqui a fazer hoje, já não faz muito sentido. Nós estamos a falar aqui, é o que eu chamo de educação em comboio. Quando eu estou, por exemplo, a dar uma aula, os meus alunos estão todos em filas. Estamos a dar aulas como se dava em 1900. Isso. E já não faz sentido nenhum. Eu sinto-me completamente infeliz quando estou a dar aulas agora, porque eu acho que ninguém me liga nenhuma. Ninguém me liga nenhuma, ou ligam quando eu estou a falar com um, e os outros estão todos no Facebook. Quando eu vir para lá, passam estes a estar no Facebook. Portanto, mesmo quando eu procuro interagir e fazer, a verdade é que eu consigo 1 minuto e meio de atenção deles e já estou cheio de sorte. Portanto, a verdade é que nós estamos... Esta situação destes congressos, a Larissa também já fez estudos sobre isto, e a verdade é que quando é que os treinadores aprendem? Os treinadores dizem, portanto, nos bairros, que os treinadores quando aprendem mais é quando estão nos intervalos a conversar com os colegas. Que estas reuniões são muito interessantes e tal, e de vez em quando também é interessante ouvir os palestrantes, mas quando aprendem mais é quando falam sobre aquilo que lhes preocupa nos intervalos, quando estão a tomar café, e eventualmente quando trocam ideias com um palestrante. E é aí que eles de facto valorizam mais o conhecimento. Eu organizei já vários congressos lá em Portugal, e uma das coisas que nós tínhamos era sempre aquela preocupação de ter muito tempo para os palestrantes falarem, e nós alterámos completamente a lógica. Agora o palestrante fala 10 minutos e há quase 1 hora de intervalo. Professor Marcelo. Bom, na verdade eu concordo com os professores totalmente, né? São muitas letras, né? Muitas gerações, é como um alfabeto, né? A gente tem que reconhecer as letras, saber que elas existem para construir as palavras, e daí as frases, os textos e a poesia, e por aí vai, né? As letras nos permitem... Imagina, eu me inspirei nos colegas aí. As letras nos permitem, no máximo, esse reconhecimento, né? Mas para acessar cada aluno, por mais que eles pertençam a uma geração, ou mesmo a família, aí entram os mecanismos, como foi comentado pelo professor, de aprendizagem, e cada aluno aprende de um jeito, mesmo que seja de uma mesma geração. Então, embora tenha as gerações, né? A maneira que cada um aprende não necessariamente será igual. Nós somos únicos, né? Exclusivos, né? Então, essa capacidade de ensinar, que a gente discute tanto, ela realmente é muito difícil de se conquistar na sua plenitude.
né? Acho que o reconhecimento das metodologias, elas nos auxiliam a determinadas escolhas, que horas serão utilizadas, e a gente vai conseguir extrair mais de alguns e talvez nem tanto de outros, e que a gente vai ter que ter muita sensibilidade associada a essa metodologia para conseguir trabalhar nesse contexto. Então, acho que o conhecimento é fundamental, mas junto com ele tem toda uma análise que cada profissional fará, né? E que a experiência que ele agrega, a história de vida que ele agrega, então tem questões relacionadas à experiência, à intuição, que, óbvio, são pessoais, são intransferíveis. Isso é altamente desejável e valioso. Junto com isso, entre as metodologias e os conhecimentos, o reconhecimento das gerações. E aí vai de como a gente vai conseguir acessar cada um individualmente. Não é porque a gente trabalha com a mesma faixa etária ou com o mesmo sexo que a gente tem um grupo homogêneo. Nunca será homogêneo. Somos exclusivos. Talvez essa seja a nossa maior riqueza e daí o desafio de a gente estar trabalhando na área da educação, da iniciação esportiva e do treinamento a longo prazo. Só falar mais uma coisa aqui, desculpa, com o tema aqui, Vanessa. O seguinte, na verdade, hoje as empresas elas estão tendo que se adaptar, porque tem as gerações X e que tem aquela coisa do tradicionalismo, que tem aquela coisa assim, o X ele traz a experiência, ele traz o conhecimento, e o Y vem com outros tipos de conhecimento, que é essa rapidez de raciocínio, que é uma praticidade, que são outras coisas que vão agregar valor para esse X. Então, assim, cabe ao profissional ter essa sensibilidade, como você colocou, para que ele possa saber como acessar mesmo. Mas hoje existem empresas com as 3 gerações, né? E a gente tem que saber como lidar com isso mesmo, né? Obrigada. Só um comentário. A proposta que eu sempre penso, porque sou prático, sou do treino, e sempre me preocupei foi como é que ensino o aluno a fazer a manchete ou o remate. E, portanto, a minha reflexão vai sempre no sentido de operacionalizar. E uma das coisas que nós temos feito, em termos de operacionalizar, é ajudar os treinadores a refletir. E isso é fundamental, porque alguém que vai ajudar o treinador a refletir sobre a sua prática individualiza e procura respostas para aquele problema. E o que eu sinto em todo o mundo é que os treinadores são muito solitários. E neste momento aquilo que eu também sinto é que há cada vez maior número de treinadores a perceber a importância dessa ajuda na sua reflexão. Ou seja, quem é que treina o treinador, não é? E isso tem sido tem sido uma coisa nova que temos andado a estudar e temos andado a trabalhar, e eu vou falar um pouco sobre isso na outra fala que vou ter, exatamente porque está a ser uma coisa emergente. Não é? Gente, eu sei que o tema é muito interessante, mas eu vou seguir o conselho do Dr. Rui. Nós vamos fazer o coffee break e a troca vai ser maior no intervalo. Muito obrigada, tá? Vamos para o coffee break. Obrigada, professores.